Olá, vamos então partir agora para o dimensionamento de estruturas. Quais são os subsídios que eu preciso para dimensionar uma estrutura? Primeiro, vamos colocar aqui na nossa tabelinha de anotação. Primeiro, carga aplicada. Carga aplicada. Segundo, material utilizado. Com isso, com o material utilizado, você vai obter ou a tensão de escoamento ou a tensão de ruptura. Depende do material que você selecionou. Você lembra que você vai selecionar o material de acordo com a aplicação. Já pensou você ter um veículo feito de ferro fundido? É possível? É. Mas no menor impacto que tiver, ele vai trincar inteiro. E se você bater com ele também, né, as chances de você sobreviver são pequenas, porque ele quase não absorve energia. Ele rompe facilmente, é um material frágil. Então nós temos aí a tensão de ruptura agindo. Então materiais dúcteis, vamos lembrar aqui, ó, dúctil e frágil. Então são essas duas grandes linhas. Com a carga aplicada e as tensões, eu consigo chegar na seção resistente, que seria na área resistente. Lembra que a tensão é força sobre área. Nós conhecemos isso, conhecemos a força e vamos determinar a área. Então, se é uma seção quadrada, você tem uma dimensão da seção, você acha outra. É uma seção retangular, né? Se for quadrada, você pode achar o lado do quadrado, para que dê essa área aqui de interesse, né? Se for circular, você acha o diâmetro para que dê a área, e assim por diante. Então é sempre assim, nós temos o material, nós temos o meio externo, que é a força que está agindo, e nós temos o sistema reagindo com a sua área. Daí nós vamos determinar qual o valor de área, ou seja, qual a dimensão do objeto para suportar esse esforço aí de tração ou compressão. E lembra, isso aqui serve tanto para tração quanto para compressão, tá? Tração e compressão também. É a mesma ideia, a mesma visualização, tá ok? Então vamos lá, vamos voltar agora nessa nossa imagem, onde você tem aqui, ó, o chamado coeficiente de segurança. Para que ele existe? Lembra lá no gráfico de ensaio de tração, você tem a tensão de escoamento, que é onde inicia-se o escoamento. Imagina se você viesse aqui e dimensionasse o material baseado na tensão de escoamento. Ou seja, qualquer pequena força que passe além da projetada, né, algo imprevisível, você já vai deformar o material. Então estaria muito no limite, né? Algo semelhante acontece aí com elementos da eletroeletrônica, né? Ele tem uma tolerância, né? Ele é projetado para trabalhar com tal temperatura, com tal corrente, tal diferença de potencial. Mas se você passar um pouco, ele ainda suporta, porque tem o chamado coeficiente de segurança. O mesmo acontece aqui, tá? Então vamos voltar lá. Então, em vez de você usar a tensão de escoamento direto ou a tensão de ruptura para o caso de materiais frágeis, você vai usar a chamada tensão admissível, que é o sigma barra. Então, olha, aqui nesse ponto, você não vai trabalhar com sigma, você vai trabalhar com sigma admissível. Vamos escrever essa equação aqui de novo ao lado. Então, agora a nossa nova equação de projeto é sigma admissível igual a carregamento sobre a área resistente, ok? E o sigma admissível é quem? É o teu material, seja no escoamento, ou seja, depende ali, né, na ruptura, depende do material que você está escolhendo, dividido pelo teu coeficiente de segurança, teu K, tá? Então, esse é o trabalho agora. Vamos olhar como é que a gente define esse K. Ok. Então,
Então, revisando, em materiais dúcteis é a tensão de escoamento, para materiais frágeis é a de ruptura. O K você vem numa tabela similar a essa aqui é uma boa sugestão. Se o teu carregamento é estático, ou seja, você aplica a carga e ela fica constante no tempo, então, para materiais dúcteis, ele pode variar de 1,5 a 2,5. Para frágeis, de 5 a 6. Cargas constantes. Para carregamento intermitente, ou seja, 1 hora está carregado, final da tarde descarrega. Né? De manhã carrega de novo, de meio-dia descarrega. Às 3 da tarde carrega. Aí vai. Então, toda vez que houver uma mudança de carregamento que acontece ao longo do tempo, nós chamamos de carregamento intermitente. Porque é que o coeficiente de segurança para esses casos acaba aumentando. Olha aqui, ó, de 3 a 3,5 para dúcteis e de 7 a 8 para frágeis. Porque aqui entra o efeito chamado fadiga do material. Mesmo que você não entre na área plástica do material durante as deformações, sempre vai acontecer alguma deformação plástica, por menor que seja. A estrutura é muito complexa, tem pontos onde existe concentração de tensões e ali acaba acontecendo deformações permanentes, mesmo você não atingindo a região plástica. E aí, para prevenir esse tipo de comportamento, então o coeficiente de segurança é um pouco mais elevado. Aqui está. Opa, vamos voltar aqui. Opa, aí. Tá? De 3 a 3,5 e para frágeis de 7 a 8. Alternado é quando você tem 1 hora carregamento de compressão, outra hora de tração, outra hora de compressão, outra hora de tração. Ou seja, você entra numa região de compressão, numa região de tração. Então ela é uma intermitente, mas ela alterna entre tração e compressão. Veja que isso também agrava um pouco o problema da fadiga do material. Ele pode romper mais cedo, por isso que os coeficientes de segurança são mais elevados, ó, de 4 a 4,5 e de 10 a 12 para frágeis. E por fim, o pior caso, que é choque. Tem situações que a gente tem que projetar para choque. Por exemplo, a suspensão de um veículo. Todas elas são projetadas para receber choque, impacto. Por mais que você anda 10 mil quilômetros, você não passou em nenhum buraco, em nenhuma lombada sem cuidar. Ali no 1 quilômetro a mais sendo dos 10 mil, você passa por um buraco. A tua suspensão não está projetada para receber um choque. Provavelmente ela vai entrar na região plástica e vai deformar. A roda vai deformar e assim por diante. Mas se ela for projetada para isso, ela não deforma. Ela vai suportar aquele carregamento instantâneo e vai continuar seu caminho aí pela rodovia. Então vejam que os valores sobem. Para materiais dúcteis é de 5 a 7 e para materiais frágeis de 15 a 20. Bem mais elevado. Olha lá, 15 a 20. Eu saí lá de um carregamento estático de 5 a 6 e fui para um choque de 15 a 20. Tá bom? Então, muita atenção na hora de você selecionar o tipo de material, dúctil ou frágil, e também especificar o tipo de carregamento. Se ele é estático, intermitente, alternado ou se é um choque. Tá? Leiam com calma aqui essa transparência. Vocês podem dar um print aí da tela, fazer o seu rascunho, seus estudos, suas anotações. Isso aqui vocês vão usar nos projetos de vocês, tá ok? Vamos adiante. Aqui então, um pouquinho mais sobre carregamento estático, como já foi comentado, é do tipo seguinte: aplicou o carregamento, permanece constante no tempo. O tempo passa, o carregamento não muda. Veja, isso aqui não é o gráfico tensão-deformação, por favor, é só a tensão aplicada ao longo do tempo, não é deformação aqui embaixo, tá? Ou, por exemplo, um parafuso prendendo uma luminária, uma corrente suportando um lustre, está tudo estático. Vamos agora para o carregamento intermitente, que foi comentado. Existe um carregamento, descarregou, foi a zero. Carregou, descarregou, foi a zero. Então, por exemplo, um dente de engrenagem. Ele ora ele está carregado, ora descarrega. Quando ele está fazendo a função da transmissão, um dente empurrando o outro, está carregado. Desengrenou lá embaixo, desengrenou, está descarregado. Então é um exemplo bem típico de aplicação. Uma cadeira, por exemplo, que você senta, carregou, sai de cima da cadeira, descarrega.
as forças sobre a estrutura da cadeira, né? Vamos pegar agora aqui o carregamento alternado, a carga alternada foi comentado. Está aqui o modelinho. Carregamento de compressão, de tração, carregamento de compressão, carregamento de tração, carregamento de compressão. Lembra, nós falamos nas primeiras aulas, tensão positiva é tração, tensão negativa é compressão. Por exemplo, eixos, molas, amortecedores, você tem essas situações onde vai alternando aí o carregamento. E esse coeficiente K, né? Você pode usar aquela tabela lá no início de uma forma um pouco mais grosseira, mas se você quiser fazer uma apuração do K com um pouco mais de detalhes, esse livro aqui do Sarkis e do Melkonian, ele dá uma sugestão interessante para calcular o K. Depende de 4 grandes variáveis: X, Y, Z e W. Cada uma delas está aqui explicada. Vamos pegar o X, é o tipo de material. Materiais comuns, você usa 2. Pegou lá um aço, uma barra qualquer de aço, material que você não tem muita procedência, um aço 1020, um aço de baixa qualidade, usa o X2. Já é um aço de maior qualidade, um aço liga, 1,5, e aí vai para o Y. Valores para esse tipo de solicitação: carga constante, intermitente ou alternada. Está aqui, 1, 2, 3. Falamos disso aí agora há pouco. Fator Z, tipo de carga. Ela é gradual? Ela é para choques leves ou é para choques bruscos? Gradual é aquela carga que você... vou aplicar um carregamento sobre essa coluna. Vai colocar aos poucos, aplicou o carregamento. Beleza, né? Foi algo gradual. Não, o cara está se jogando em cima do sofá, né? Ele não está sentando lentamente, ele está se jogando para trás, né? Sentou de qualquer jeito no sofá. Um carregamento, choque leve. Não, o cara pulou em cima do sofá. É um choque brusco. Dando apenas um exemplo. Pega aí um guindaste, né? O cara fez uma frenagem do guindaste lenta. Né? Ele vai freando aos poucos, vai segurando aquela carga. É um carregamento gradual. Ele dá uma frenagem um pouquinho mais brusca. Não, ele teve que fazer uma frenagem de emergência. Então foi um choque brusco naquele cabo de aço que sustenta a carga do guindaste. Tá, ok? Eu sei que tem muito de subjetivo, né? Vai muito da experiência sua no seu dia a dia, mas são valores aí que te dão um bom norte para você determinar um bom coeficiente de segurança. Por fim, o W. O W, para aços, ele vai de 1 a 1,5, né? Aí vai da sua percepção se o teu aço tem uma boa procedência ou não, se é um aço alto teor ou baixo teor de carbono. E ferros fundidos vai de 1,5 a 2. Aqui está trabalhando já a questão da fragilidade do ferro fundido, né? Esse é o W. Para carga estática, normalmente utiliza-se o K entre 2 e 3. Né? Aqui tem essa observação para carregamento estático. Nós falamos dessa tabela do K nas transparências anteriores. Tá? Para o caso de cargas intermitentes ou alternadas, o valor de K cresce. Também vimos naquela tabela inicial essa ocorrência aqui. Tá? Então aqui você vai determinar o coeficiente de segurança. Então agora alguns exemplos. Né? Que o trem de aterrissagem de uma aeronave tem alguns elementos, são colunas metálicas que dão a sustentação aqui do avião. Então quando essa aeronave ela se choca com o solo, essas colunas, que são barras metálicas, elas têm que resistir a esse impacto, juntamente com os pneus, com as rodas, os parafusos envolvidos. Mas olhando só para essas colunas de sustentação, como que eu iria dimensioná-las? Né? Então, um carregamento de impacto. A carga é o peso da aeronave, só que vai ter um impacto. Então, você vai ter que utilizar um K, coeficiente de segurança, adequado a esse impacto. Essa barra de tração que vocês têm aqui, desse veículo que puxa aqui a sua aeronave, né? Ela está sujeita a um esforço de tração. Obviamente que o cara não fica fazendo malabarismo, né? Dando impacto e puxando bruscamente a aeronave. Mas
tem que ser previsto esse tipo de coisa, assim, choques leves, pelo menos eu colocaria na previsão do coeficiente de segurança, tá ok? Então esse é um bom exemplo aí de aplicação. Aqui você tem um elemento, é um elemento de tração, né? Ele serve para regular o esticamento dos cabos. Então ele tem rosca aqui, você gira ele, ele vai aproximando os cabos ou vai afastando o cabo, dando maior ou menor tensão no cabo. Então você tem aqui um elemento aqui sujeito à tração, que seriam essas duas hastes aqui, digamos que está dimensionando esse elemento. Ah não, vou dimensionar o cabo, aí o procedimento é similar, mas não é o mesmo, cada fabricante vai orientar como que o cabo dele deve ser selecionado, tá? Aqui tu tem parafusos, eles não estão sujeitos à tração e compressão, eles estão sujeitos a cisalhamento, nós vamos estudar mais adiante, tá? Então foca agora nesse desenho, apenas nesse elemento que está sendo tracionado, né? Está sendo alongado. Depende de onde ele é instalado, ele poderá ter cargas, carregamento não permanente, né? Mas que ele vai alternando, né? Hora está carregado, hora não, né? Depende muito da instalação. Aqui tem outros sistemas, uma cobertura, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, tem cabos tracionando aqui. Você tem algumas barras de madeira, mas que estão sujeitas a algumas a tração e outras a compressão. Isso aqui vem lá do estudo de estruturas. Lá em Mecânica 1 vocês veem como calcular essas barras, o esforço nas barras. Aí você determina, ela está sujeita a tração de tantos kilonewtons. Aí você vai lá, pega a tua equaçãozinha aqui, ó. Eu tenho lá tantos kilonewtons de força, eu tenho a tensão admissível da madeira e eu venho e determino a área que eu preciso de madeira. Então por ali você vai dimensionar a tua barra. Aqui também nós temos um cabo aqui sendo tracionado. Em cima é o telhado e embaixo aqui você tem o cabo de tração para manter o telhado unido, né? Um cabo embaixo, manter o telhado firme, né? O telhado está lá em cima e aqui embaixo está tracionado para o sistema não abrir, né? Então aquele cabo está tracionando, mantendo aí o sistema parado. Aqui tem mais alguns exemplos de cabos. Isso aqui, se eu não me engano, está suportando aqui uma torre de telefonia, tá? Eu lembro dessa imagem, se não me engano é na 277, nós temos essa torre. E são diversos cabos, né? Cada um atingindo um ponto da torre, né? Uma altura da torre. Aqui é uma foto mais próxima. Essa foto aqui nós tiramos numa viagem a Curitiba há algum tempo. Então todos esses cabos aqui, esses esticadores, estão sujeitos a esforço de tração. E aqui nós temos um exemplo de sistema de treliças. Vocês fazendo aqui uma análise de treliças, vocês vão determinar quais barras estão sujeitas à compressão e quais estão sujeitas à tração, tá? Se eu não me engano, essa aqui e essa aqui vão estar sujeitas à tração, essa aqui à compressão, essas duas, e essa no meio eu não estou bem lembrado. Provavelmente vai ter um pouco de tração aqui também. Aí, com a força que você determinou lá das treliças, essa barra está sujeita a tantos kilonewtons de compressão. Novamente, você vem para cá, pega a tua equaçãozinha aqui, que você determinou essa força lá nas treliças, escolhe o material, vai ter a tua tensão admissível, né? Achando aqui o coeficiente de segurança, dependendo da aplicação, e aí então você vem e determina a seção. Vou usar uma barra redonda? Ok, então você vai determinar o diâmetro. Vou usar uma barra quadrada? Então você vai determinar o lado do quadrado. Retangular? Então você vai ter que especificar um lado e determinar o outro. Né? A depender do que você tem. Eu tenho um tubo para suportar essa tração, essa compressão. Então você vai ter que determinar a área daquela seção do tubo. Né? A área externa menos a área interna vai te dar a área resistente do tubo. E aí você vem aqui e determina essas informações. Ok? Vamos ver. Temos mais um exercício. Um exercício agora de corrente. Essa corrente está sujeita a uma força F, ela é de 1.200 N, vai dar 120 kg mais ou menos, tá? Aproximação grosseira, usando o G igual a 10, né? Com 120 kg tracionando.
É claro que essa força vai dividir em duas seções, uma aqui e uma aqui. Então a pergunta é, determine o diâmetro do arame de uma corrente. Você tem aqui o material, a BNT 1010 e a força 1200 kN. Você vai determinar esse diâmetro aí do arame. Aqui também acabei não falando, mas essas barras aqui é um material 1010, tá bom? 1010, ok? Como que você localiza então essas tensões? Existem tabelas, o professor Colin vai orientar vocês. Existem as tabelas onde você pega o tipo de material. Esse aqui é um aço baixo teor de carbono, ele tem 0,01% de carbono, é muito pouco, então ele tem um escoamento muito facilitado. Nessas tabelas vai constar lá tensão de escoamento, tensão de ruptura, tensão máxima, tá, ok? Aí você determina. Se essa aqui é uma estrutura estática, a carga fica aplicada indeterminadamente, então você usa lá carregamento estático. Ah, não, é intermitente. Então vai lá calcular o K para carregamento intermitente. Ah, não, aqui tem choque. Então o K para choque. E assim por diante. Então seria isso. Sugiro que vocês já vão elaborando alguma coisa nesse sentido, para que quando o professor Colin for tirar as dúvidas com vocês, vocês já estejam com elas bem formuladas na cabeça e a aula seja bem proveitosa. Façam os estudos de vocês, preparem os resumos, anotem as coisas principais e se esmerem, porque o conteúdo não é aprofundado e eu diria que é relativamente fácil, Tudo hoje, na aula de hoje, acabou se resumindo nessas equações, Vocês, nós engenheiros gostamos muito de equações, Tudo acabou se resumindo nestas equações aqui, coeficiente de segurança, se for material dúctil, utiliza esse, se for frágil, utiliza esse. Aplicando coeficiente de segurança, você tem tensão admissível. Com a tensão admissível, você, sabendo o carregamento do teu problema, você determina a área que é a pergunta. Tá, ok? Aí você determinou a seção do material, o teu material está especificado. Ok? Então é isso. Bons estudos e nos encontramos na